Meninas, meninos, saudações! Vamos dar início à nossa apostila 5, aula 35, Evolução da Agropecuária Mundial. Eu fiz um roteiro um pouco diferente do roteiro da apostila para esta aula. A apostila centra principalmente na evolução das ditas revoluções agrícolas. Eu abordei a aula principalmente estruturada sobre a evolução, o funcionamento da agroindústria em escala mundial. Então vocês têm as duas abordagens distintas. A partir da leitura da apostila, uma abordagem; a partir da aula, dessa apresentação, uma outra abordagem diferente. Quando estou fazendo essa outra abordagem, também tem uma pequena listinha de exercícios, que eu vou deixar disponível para vocês no GeoVest. Vou linkar no plural para que vocês façam os exercícios estruturados em relação também a essa apresentação, tá certo? Começando com a ideia de agronegócio ou modelo agroindustrial. O agronegócio, o modelo agroindustrial, introduz uma mudança na relação tradicional campo-cidade. Historicamente, desde tempos imemoriais, o campo é importante, a cidade é apêndice, é desdobramento, porque o campo produz os víveres, os insumos necessários para a alimentação das pessoas que estão, entre outros, na cidade. Então, se o campo produzir bem com excedente, a cidade existe. Caso contrário, não, ela desaparece. Com o advento do capitalismo, com a maturação do capitalismo e a formação do modelo agroindustrial, essa relação se inverte. E quem passa a ser importante é a cidade, e a cidade é que passa a organizar o campo. O campo não produz mais excedentes para abastecerem alimentos à cidade. O campo se estrutura de acordo com as necessidades, as exigências que estão dadas na cidade. Vamos ver como isso se manifesta. Primeiro, nas cadeias produtivas. Veja, não é uma produção para excedentes comercializados de alimentos, é a produção de cana para processamento em indústrias que são chamadas usinas de açúcar e álcool. É pecuária para o processamento em carnes processadas, um produto semi-manufaturado, através da indústria de carnes, frigoríficos, abatedouros. É a laranja para a produção de suco de laranja, produto também semi-manufaturado. Portanto, a produção agrícola, a agropecuária, funciona como se fosse, por exemplo, a extração mineral das indústrias extrativas. Então tem uma indústria chamada siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, que utiliza a matéria-prima minério de ferro. Tem uma indústria chamada usina, que usa matéria-prima que não é minério de ferro, é a cana-de-açúcar. Então a produção de cana para abastecimento desta cadeia produtiva. Vocês poderiam, entretanto, imaginar que ainda haveria maior importância do campo, tendo em vista que, apesar de haver um direcionamento de mercado, mas sem a cana-de-açúcar a usina não funcionaria. Então, ainda a produção agrícola seria mais importante. Mas, vejamos, com essa nova estruturação, o capitalismo chega de forma forte, madura ao campo. E o capitalismo exige o seu próprio tempo, o tempo do capital para suas necessidades. E vejam, a atividade agrícola, diferente, por exemplo, da atividade mineral, é muito vulnerável a ciclos da natureza, que são diferentes do tempo do capital. Agora, como fazer com que a atividade agrícola, vulnerável à natureza, às variações naturais, se adeque ao tempo do capital? Só tem um jeito: investimento. Muita atenção com esses investimentos. O investimento normalmente é entendido como sendo ligado ao aumento da produtividade. Aumento da produção na mesma área, aumento da produção com menor uso de trabalho, aumento da produção com menor tempo. Então, sim, isso é verdadeiro, aumenta a produtividade. Mas pensem novamente nessa questão do tempo. Então, há um arrancar da agricultura do tempo da natureza e uma recolocação desta agricultura, desta agropecuária, no tempo do capital, nas exigências do capital, através deste investimento em tecnologia. Investimento em máquinas e equipamentos, investimento em insumos de sementes, fertilizantes, defensivos, agrotóxicos e assim por diante, que vem da produção industrial. Então, notem bem, com a maturação do agronegócio, então o agronegócio precisa comprar da produção industrial, com vistas a que ele tenha as condições de produtividade, com vistas a que ele tenha as condições de adequação do tempo de produção ao tempo do capital, para poder comercializar
junto a outros setores industriais. Então a indústria, a cidade vai engolfar, vai englobar a produção agropecuária com a maturação do modelo agroindustrial, invertendo a lógica. A cidade, o urbano é que é importante, porque ele fornece as condições para a produção agropecuária, que é organizada pela própria cidade. Notem então que nós fizemos uma primeira gradação dentro dessa inversão que eu acabei de falar. Então agora a cidade, a indústria é importante, o campo está submetido à indústria, mas há algo que está ainda acima da indústria. O que está acima da indústria organizando toda a produção? Vejam que é o slide anterior, só coloquei pequenininho. O sistema financeiro. É ele que organiza todo o processo produtivo no que diz respeito ao financiamento. Afinal de contas, o agricultor precisa de crédito para a produção. E quem fornece esse crédito? Sistema financeiro. Agora vamos pensar numa gigante como a Monsanto, que recentemente adquiriu a alemã gigante Bayer. Na verdade, a Bayer que adquiriu a Monsanto, desculpa. A Bayer também precisa, a Monsanto também precisa de investimentos. Investimento para o seu setor de desenvolvimento, de pesquisa. De onde vêm esses recursos? Financiamento do sistema financeiro. Então, tanto a gigante do agronegócio, a Bayer, quanto o agricultor, né, o fazendeiro, o latifundiário, eles precisam desses recursos do sistema financeiro. E ainda mais, o produto agrícola tem preços definidos especulativamente em bolsas de valores mundiais. A soja, o trigo, né, são commodities de comercialização mundial com preços definidos em bolsas de valores e não entre o vendedor, o comprador do produto. Então nós temos a indústria sendo mais importante do que o campo e ainda acima de tudo organizando todo o processo de produção, o sistema financeiro mundial. Vamos ver então como evolui esse modelo agroindustrial ao longo do tempo. A partir dos anos 1950 nós temos a chamada Revolução Verde. E aí uma pequena distinção em relação ao que aparece na apostila em duas perspectivas. Primeiro, a temporalidade. Há quem coloque a Revolução Verde na década de 1950. Há quem coloque a Revolução Verde de forma mais genérica, ao longo do século XX, tá certo? A Revolução Verde, que traduz a ideia de mecanização, de uso de agrotóxicos na produção agropecuária, que, segundo aspecto importante, pode ser dada espontaneamente na evolução do capital ou institucionalizada, colocada de uma maneira política consciente em algumas sociedades. Então, de que maneira a gente vai entender a Revolução Verde? Com a maturação do capitalismo ao longo do século XX, como a gente viu nos slides anteriores, há exigências maiores em relação à produção agropecuária, e daí a necessidade de investimento em tecnologia, em capital, junto a essa produção. Ou, a segunda forma, institucionalizada pela ONU, especialmente no México e na Índia, depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1960. E qual era o objetivo da ONU? Vejam, com essas tecnologias de produção é possível aumentar a produtividade. São países que têm parcelas da sua população, em especial nos anos 1960, em fome crônica. A ideia era aumenta a produtividade agrícola, aumenta a produção de alimentos para combater a fome. Será que deu certo? Não. Vejamos alguns problemas. Custo. Então, esses investimentos têm um custo elevado, né? Então, é necessário investimento em máquinas, em equipamentos, em pessoal preparado, né? em produtos da indústria química de agrotóxicos, e isso tudo tem um preço. Se tem um preço alto, então quais são as culturas que vão absorver essas tecnologias? Não é a produção de gêneros alimentares que circula no próprio mercado interno, porque esse mercado é restrito. Quem vai absorver essa tecnologia são as culturas comerciais de exportação, fazendo com que, inclusive, haja redução da diversidade na agropecuária, né? Porque não apenas a primazia de determinadas culturas, como, junto a essas culturas, poucas variantes. Vamos pensar, por exemplo,
feijão, não é exatamente um produto de comercialização internacional mundial, tá certo? Mas o feijão, existem inúmeras modalidades de feijão na natureza, mas a gente comercializa, produz e comercializa uma quantidade bastante restrita desses produtos. Então o modelo agroindustrial força a redução dessa diversidade, porque apenas alguns gêneros se adequam melhor a essas exigências de produção e comercialização. E, finalmente, concentração fundiária, porque se há investimentos que são elevados, então, consequentemente, o pequeno produtor tem menor condição de acompanhar esta evolução frente ao proprietário de maiores terras que tem uma capitalização mais acentuada. Resultado, a implementação da Revolução Verde, o desenrolar da Revolução Verde ao longo do século XX, desenrolar a ideia de espontaneidade, implantação, a ideia de institucionalização, não resolveu o problema da fome. Porque a fome não é um problema de produção. Nós sabemos que o mundo hoje produz muito mais na produção agropecuária do que as demandas alimentares mundiais. Então, qual é o problema da fome no mundo? Veja, não é um problema de produção, mas também não é um problema de distribuição. Porque como pode haver uma produção agrícola mundial adequadamente distribuída se nós estamos em uma sociedade capitalista? Se a produção é organizada segundo a lógica do capital, ela não pode ser bem distribuída, porque ela está direcionada ao atendimento do mercado com vistas a maior rentabilidade. Então é necessário que haja um arrancar, que haja uma separação dessa produção agropecuária de um circuito intrínseco de mercado para que ela possa de fato atender às necessidades sociais. A gente já vai ver isso no final da apresentação. Ainda na evolução, anos 1990, nós temos a introdução dos OGM, organismos geneticamente modificados. Há quem chame isso de segunda revolução verde, ou como a nossa apostila chama, de revolução agrobiotecnológica. E por que a introdução de manipulação genética nas plantas de comercialização? Fatores: proteção ambiental e combate à fome. Combate à fome a gente nem precisa comentar mais, já comentei no slide anterior, né? Sempre o argumento de aumento da produtividade, aumento da produção para combater a fome, mas a fome permanece porque isso está inserida em uma lógica de mercado e não de atendimento de necessidades alimentares. Mas qual é a lógica da proteção ambiental? Ora, produzir mais em menor área com menor desmatamento e agrotóxicos. Então haveria duas vantagens. Se aumenta a produtividade, então não preciso desmatar novas áreas para produção agrícola. Então diminuiria, futuro do pretérito, diminuiria o desmatamento. E tem aquela ideia que a gente vai ver que é de difícil sustentação, de que os organismos geneticamente modificados são resistentes a pragas. Então pode haver a redução do uso de fungicida, pode haver a redução do uso de inseticida no combate às pragas, tendo em vista os organismos geneticamente modificados. Vamos ver a validade desses argumentos. Problemas. Os organismos geneticamente modificados trazem problemas econômicos e geopolíticos, de custo e financiamento. Então veja, uma semente selecionada. Então, semente selecionada é cara para ser comercializada. Semente híbrida, ela é mais cara para ser comercializada. Agora, aqui nós não temos uma semente selecionada, aqui nós não temos uma semente híbrida, temos uma semente que foi manipulada geneticamente. Então o custo dela é muito maior, exigindo uma maior subserviência da agricultura àquilo que a gente viu no slide anterior, ao sistema financeiro internacional, ao sistema financeiro globalizado com financiamento da produção. E ainda mais pagamento de royalties. E que royalties são estes? Eu sou um agricultor e eu compro de uma empresa qualquer sementes selecionadas, sementes híbridas. Ótimo. Comprei a semente, paguei, plantei, está feito. Eu sou um agricultor e eu compro semente geneticamente modificada da Bayer. Então eu tenho uma produtividade maior com a tecnologia que a Bayer desenvolveu. Quando eu compro essas sementes, eu assino um contrato através do qual eu me comprometo a pagar para a Bayer um percentual das minhas receitas de safra, porque eu tive aumento de produtividade com uma tecnologia da Bayer, então eu vou pagar o direito de uso dessa tecnologia.
E se vocês entenderam isto, vocês entendem agora também facilmente a questão econômica geopolítica. A Bayer é uma empresa sediada na Alemanha. Vamos imaginar que o agricultor que comprou este produto esteja em um país africano e um país latino-americano. Então ele desloca ainda mais capital na forma de pagamento de royalties do país pobre para o país rico, tudo bem? Temos ainda mais, expansão de fronteiras agrícolas. Então, há o argumento de aumento de produtividade. Esse argumento ele tem lógica, mas a prática não é assim. A gente tem expansão de fronteiras agrícolas, em especial no mundo pobre, que está acontecendo ainda na atualidade. Consequentemente, esse argumento na prática cai por terra. E o argumento dos agrotóxicos mais ainda, gente, aumenta o uso de agrotóxicos, aumenta o uso de herbicidas, né, para controle de ervas invasoras. Pode ter uma reduçãozinha de uso de fungicida, de uso de inseticida, mas tem um aumento enorme no uso de herbicidas, tendo em vista a ideia de plantio direto, uma técnica conservacionista de conservação de recursos hídricos e principalmente de conservação de solo, recurso pedológico, tá certo? E o que é o plantio direto? Como se faz o plantio? Tira a vegetação nativa, aragem no solo e faz o plantio, certo? Não, porque isso vai expor o solo à chuva, vai expor o solo à água, que vai causar erosão do solo, que vai causar lixiviação. Para evitar isto, é deixado na superfície a palhada, a serrapilheira, a matéria orgânica em decomposição. Ela forma um colchãozinho que vai fazer com que a chuva não acumule tão fortemente com vistas ao deslocamento e erosão do solo. Ela tem que preencher, então, esse colchãozinho de matéria orgânica antes de escoar superficialmente. A chuva não vai infiltrar tão fortemente no solo por causa desse colchãozinho de matéria orgânica, diminuindo a degradação do solo por lixiviação. Dessa forma, a conservação de recurso hídrico, mas principalmente conservação do solo, tá certo? Agora, como deixar esse colchãozinho de matéria orgânica? Através do uso de desfolhante. É retirada a vegetação nativa para fazer o plantio com o uso de agrotóxico herbicida desfolhante. Então, joga o herbicida, joga o agrotóxico, mata a vegetação nativa e embaixo dessa vegetação morta é que se faz o plantio, no chamado plantio direto, tudo bem? Agora, há um problema, porque está crescendo a safra comercial, a cultura comercial, e junto a ela surge a vegetação nativa, que agora ganha o estranho nome de erva invasora, porque o agricultor vai ter ganho com a cultura comercial e não com aquela planta nativa que agora está invadindo a sua cultura comercial. Como ele tira novamente esta erva invasora? Ele tinha retirado com herbicida. Se ele jogar herbicida agora, ele mata a erva invasora, mas ele mata a plantinha dele também, a não ser que seja uma planta geneticamente modificada. A Bayer vende soja geneticamente modificada e vende o glifosato, um herbicida para o qual a sua soja é resistente. Então agora, para o controle de ervas invasoras, continua sendo utilizado o herbicida, que mata as ervas invasoras, mas não mata a cultura comercial, tá certo? Vocês podem estar achando estranho, antes de eu avançar, essa passagem é bastante importante, que eu utilizei a palavra conservacionista e eu falei de agrotóxico, né? Então, peraí, como é que pode ser conservação, então um apelo ambiental, né? E usar agrotóxico, que todo mundo sabe que causa danos ao meio ambiente. Lembrem-se do que nós já vimos nas aulas anteriores sobre conservacionismo, que não é preservacionismo. Conservacionismo pressupõe utilizar economicamente a área sem o esgotamento de recursos com vistas à perenização da atividade econômica. Então, o acento é colocado na atividade econômica e não sobre a natureza. Será que com o plantio direto, com o uso de agrotóxico, eu posso continuar usando a área para a produção agrícola? Posso. Então, a conservação de solo, então é uma prática conservacionista. Ah, mas o agrotóxico vai escorrer para o rio e vai matar os peixes. Eu estou falando de piscicultura? Não, eu estou falando de plantio de soja. Então, se o peixe morreu, o agricultor não está nem aí. Então veja, vai causar impacto ambiental? Vai.
Mas isto ainda pode ser considerado uma técnica conservacionista por determinados vieses, tendo em vista a atividade econômica ser mantida. Tudo isso pode ser observado, por exemplo, nesta reportagem que eu tirei do AgroLink. Veja, o AgroLink é um portal conservador, é um portal ligado às necessidades do agronegócio, e ele traduz essa ideia de plantio direto, inclusive com a expressão conservacionismo ligado ao plantio direto. Então vejam, será que a gente tem menor uso de agrotóxicos, para resumir? Será que a gente tem um menor uso de agrotóxico com os organismos geneticamente modificados? Não. Aumenta o uso de agrotóxicos, dado o aumento do uso de herbicidas, tendo em vista o controle de ervas invasoras. Dando um último aprofundamento em relação a isto, lembrem-se daquele problema evolucionário. Será que o herbicida matou todas as ervas invasoras? Não. Sempre sobram algumas mais resistentes, que passam a ser predominantes depois de alguns anos, exigindo, portanto, um herbicida mais potente para destruir essas novas ervas mais resistentes. Isto aumenta o impacto sobre o meio ambiente, a contaminação do produto final, a contaminação do trabalhador rural, a contaminação da pessoa que venha a consumir este produto. E se vocês entenderam isso é muito importante, vocês entendem agora também o problema de saúde pública ligado aos organismos geneticamente modificados. Há todo um debate sobre o problema intrínseco da manipulação genética e do dano à saúde pública, o que é ainda um terreno pantanoso para a ciência. Mas o que é bastante palpável, sustentável, é essa questão do agrotóxico. Por exemplo, o arroz geneticamente modificado comercializado pela Bayer. Uma série de países europeus, o Canadá, não importa arroz de países que produzem com arroz geneticamente modificado da Bayer. E por que o agrotóxico que é utilizado, o herbicida de controle de ervas invasoras, é tão agressivo que o Canadá, alguns países europeus, se reservam o direito de não comprar por uma questão de saúde pública, de contaminação das suas próprias populações. Tudo bem? Aqui nós temos da apostila, então, o crescimento dos organismos geneticamente modificados nas culturas de milho, arroz, algodão, sorgo, soja, trigo, e os países que mais usam esses organismos geneticamente modificados. Os Estados Unidos em primeiro lugar, o Brasil em segundo lugar. Consequentemente, o consumo de agrotóxicos. Vejam o Brasil liderando no gasto com agrotóxicos, né? Então, comprometimento financeiro na compra de agrotóxicos. Aqui nós temos o número de agrotóxicos no Brasil. Então, a quantidade, em 2005, 91 novos agrotóxicos foram liberados. Às vezes mais, às vezes menos. Daí nós chegamos a 2015 e 2016, não é? Vem o impeachment da presidenta Dilma, né? Tchau, querida. Tchau, querida presidenta, e hello agrotóxico, não é? A quantidade de agrotóxicos liberados se tornou cada vez maior. E veja quem lidera os agrotóxicos aqui no Brasil. O glifosato, controle de ervas invasoras, herbicida com forte crescimento, acompanhado pelo aumento dos organismos geneticamente modificados. Aqui nós temos o gráfico da apostila, que é verdadeiro, mas precisa ser relativizado, né? Porque senão ele fica bastante irritante. Nós temos a área plantada e o crescimento da produção de ditos alimentos. Já vamos relativizar isto, tá? Então, a ideia que eu tinha colocado para vocês nos slides anteriores de defesa da tecnologia e dos organismos geneticamente modificados. Então, há crescimento da produtividade, você pode produzir mais na mesma área, diminuindo então a expansão da área agrícola. Mas veja, isto é em escala mundial. Agora, será que em todos os países do mundo a gente tem esse mesmo grau de adequação e não tem expansão de fronteira agrícola? É óbvio que não. Então, é aquele problema clássico do capitalismo de exportação não apenas de bens e serviços, mas de problemas. Na Noruega, no Canadá, nos Estados Unidos, eles não desmatam mais para aumentar a produção agropecuária, com vistas a aumentar o desmatamento aonde? Na Indonésia, na Índia, aqui no Brasil, com um desmatamento significativo ao longo deste ano. Então, sim, em escala mundial, há uma relativa estabilização da área agrícola total, né? Mas no mundo pobre, especialmente no Brasil, por exemplo, na região amazônica, um desmatamento cada vez maior, evidenciando que a ideia de tecnologia para conservação ambiental pode não ser das mais adequadas.
Fome e agronegócio. Agronegócio não produz alimentos, foi o que eu falei de crítica aqui, ó, né? Produção de alimentos, né? Mas por que ele não produz alimentos? Primeiro, abastecimento de cadeias produtivas não alimentares. Eu não como algodão. Eu abasteço o meu carro com álcool combustível. Eu não bebo álcool combustível de posto, tá certo? Então, neste caso, a produção agrícola de algodão, a produção agrícola de cana-de-açúcar não se direcionou à produção de alimentos. Ah, professor, mas a gente come, sei lá, né, a produção de milho, a produção de trigo, mais ou menos. Vejamos, reduzido ou desprezível valor nutricional. A produção de milho, de alguma forma estranha, está relacionada com a produção desses ultraprocessados salgadinhos de milho alma chips. Agora, me conta, qual é o valor nutricional de um salgadinho de milho alma chips? Um Fandangos, né? Eu acho que o valor nutricional dele é negativo. Então, será que eu posso considerar que aquilo é um alimento? Né? Eu acho que é difícil considerar um alimento com um valor nutricional negativo, estou brincando, não existe isto, né? E com a ideia de danos à saúde. E, finalmente, a gente pode chegar ao direito. O agronegócio produz mercadorias, enquanto o alimento é fundamental como um direito humano. E ainda mais, no Brasil ele é transformado em direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição. O cidadão brasileiro tem direito à alimentação. Fandango não é alimentação, tá certo? E ainda mais, ele tem direito. Agora, fandango é comercializado. Você pode entrar no supermercado, pegar um saco de fandangos e dizer, olha, eu tenho direito a ele e por isso eu estou com fome, eu vou levar ele e vou comer? Não. Você tem que pagar por isto. Então o agronegócio não produz alimento, que é um direito humano, que é um direito fundamental previsto na Constituição brasileira. O agronegócio produz mercadorias para comercialização, tá certo? Daí nós temos o paradoxo da fome, que ainda está dada no mundo de uma forma estável e, em alguns tempos, como agora, com leve crescimento. E uma fome que abate mais fortemente as populações de países que mais participam no mundo com a exportação de produtos agrícolas, com destaque para os países da África subsaariana. Então, são países grandes exportadores de produtos agrícolas e têm a sua população em fome crônica. Outros problemas do agronegócio: baixa geração de emprego ou geração massiva de emprego de baixa qualificação. Quando há avanço da mecanização, baixa geração de emprego. Quando não tem avanço da mecanização, então ainda há uso massivo de emprego, mas de baixa remuneração, o que desestimula a qualificação profissional. Então vejam, isso é um problema de alta gravidade. Porque se a sociedade se estrutura pela produção agrícola, então nós não temos uma demanda de qualificação profissional junto às pessoas. E, consequentemente, será que há necessidade de investimentos maiores em escolarização? Não. A manutenção de uma população de baixa escolarização, de baixo acesso à informação, que pode ser mais facilmente manipulada politicamente e que fica em uma condição de pobreza em uma sociedade com concentração de renda. Isso, então, são características típicas do subdesenvolvimento que acabam sendo acompanhadas pelo agronegócio. Ainda mais se o agronegócio demanda forte investimento, concentração de terra e de renda. O índice de Gini no Brasil, no campo, é de 0,8. O Brasil tem um dos 20 piores índices de Gini do mundo, na faixa de 0,6. O índice de Gini do Brasil no campo é 0,8, é assustadoramente alto. E, finalmente, o impacto ambiental, de aumento do desmatamento, de uso dos agrotóxicos com contaminação do solo, do ar, da água, com redução da biodiversidade, contaminação do trabalhador rural, contaminação do consumidor final e consumo de água, porque o agronegócio, né, é normalmente intensivo no consumo de água, havendo então perda de recurso hídrico. Tudo bem? Então, o que poderia solucionar o problema alimentar mundial? Pensando na questão da alimentação, nós temos esses dois conceitos: segurança e soberania alimentar.
Segurança alimentar: acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e com regularidade. Então, para que uma população esteja em segurança alimentar, ela precisa receber quantidade e qualidade de alimento, de novo a questão do valor nutricional. E regularmente, isso é muito importante, porque a ideia de ajuda humanitária não contempla segurança alimentar. Então, se a população está recebendo alimentos externamente, então não há uma condição sustentável dela própria estar produzindo estes alimentos. Entretanto, tem uma coisa que o conceito de segurança alimentar não contempla, e podemos dar então um passo a mais no conceito de soberania alimentar. Esse conceito explicita a estrutura de produção e consumo inerente à sociedade, levando a ideia de alimentação como um direito dos povos. Então, todas as características da segurança alimentar estão aqui na soberania alimentar, mas com esta validade geopolítica, pensando no direito à alimentação destes povos. E por quê? Vejam vocês, nós temos um determinado padrão alimentar no Brasil. Vamos pensar uma alimentação convencional, não vegana, tá? Um prato de arroz, feijão, filé de frango, ovo e uma salada. Seria o mesmo prato do almoço de um mexicano? Seria o mesmo prato do almoço de um tailandês? Não. E por que há essas diferenças? Essas diferenças são formadas historicamente e na relação com a estrutura de produção agropecuária pré-moderna, que abastecia de alimentos diferentemente essas diferentes populações. Agora, eu tenho direito de ser alimentado de acordo com o que eu demando, que é formado nas minhas condições histórico-culturais. Então eu quero o meu prato de arroz, feijão, filé de frango e salada, que não é o prato do mexicano, que quer um outro prato, que não é o prato do tailandês. Tem uma alimentação diferenciada. Então isso é contemplado no conceito de soberania alimentar e, portanto, a preservação de uma estrutura de produção no campo, uma estrutura de produção que é formada historicamente e ligada às demandas alimentares específicas daquela determinada população. E como isso, então, se relaciona ao alimento como direito? Como eu disse para vocês lá no slidezinho inicial, nós precisamos arrancar a produção agrícola de um circuito de mercado e introduzir esta produção agrícola em um circuito político-institucional que contemple as necessidades específicas da população. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, que saudade dos anos 2000, a legislação que obriga creches e escolas de ensino fundamental e médio, ensino básico, portanto, a terem alimentação prestada aos seus alunos e que é adquirida da agricultura familiar às cercanias. Quando eu era aluno de ensino médio, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em Campinas, durante o intervalo de aula, nós recebíamos uma merenda, que era biscoito recheado. Biscoito recheado é ultraprocessado, de novo, não tem valor nutricional algum. Alguém comprou, o exército comprou aquele biscoito recheado. Então, contemplando os interesses da Nestlé, contemplando os interesses da agroindústria de alcance mundial. Agora, em que a legislação dos anos 2000 altera este quadro? A ideia de, na creche, no ensino básico, a criança ou adolescente ser alimentado com produtos da agricultura familiar. Então vejam que está aqui, ó, banana, né, verduras, legumes, não é? Esses produtos foram produzidos necessariamente na agricultura familiar às cercanias. Então contempla o agricultor familiar que normalmente não tem mercado consumidor. Mais ainda, contempla a demanda alimentar desta pessoa. Contempla essa demanda alimentar de uma maneira que está ligada ao conceito de soberania alimentar. E ainda vejam, com ganhos ambientais e de saúde pública. Por não ser a produção do agronegócio em larga escala, a produção ser de pequena escala, o controle de pragas pode ser feito sem agrotóxicos, como por exemplo técnicas diferenciadas, tradicionais, alternativas, né, de controle de pragas, de ervas invasoras, de outros animais que possam gerar problemas para a produção. Assim, o produto final tem uma condição de saudabilidade muito maior para o consumidor, a criança, adolescente da creche, da escola de ensino fundamental. Ainda temos uma segunda vantagem. O agronegócio tem comercialização de alcance mundial, é o chamado circuito longo, que consome enormes quantidades de combustível no trânsito das mercadorias em escala mundial.
Quem é que vai fornecer a banana? Quem vai fornecer as verduras? É o sitiantezinho, a agricultura familiar próximo da cidade. Portanto, o circuito curto não tem um consumo de combustível mais acentuado neste trajeto. Então, nós temos, através da agricultura familiar, mas que precisa ser tratada política institucionalmente de uma forma específica, a contemplação das necessidades alimentares mundiais. Se vocês entenderam isso, uma última coisa. Sempre vem aquela pergunta, mas será que essa agricultura familiar consegue abastecer em alimentos a população mundial hoje? Ou será que seria realmente necessário o organismo geneticamente modificado, o maquinário, o agrotóxico? Para quem tem essa dúvida, a resposta é não e a resposta é sim. Se nós pensarmos na atual estrutura agroindustrial, é óbvio que a agricultura familiar não dá conta de atingir esse volume de produção. Mas de que produção eu estou falando? Será que a agricultura familiar dá conta da produção massiva de algodão para a indústria têxtil? Será que a agricultura familiar dá conta da produção massiva de cana-de-açúcar para a indústria de álcool combustível? É óbvio que não. Agora, se eu pensar na alimentação, aí é o contrário. Aí nós temos já hoje a alimentação mundial ser contemplada de fato através da agricultura familiar. E mesmo quando se trata de alimento, quanto mais entra alimento no sentido de valor nutricional, quanto mais entra o agronegócio, maiores são os problemas, inclusive ambientais, por exemplo, de consumo de água virtual na indústria da carne, na indústria de ultraprocessados da carne. Então, na verdade, hoje nós já temos garantido café, almoço e janta com base na agricultura familiar, tá certo? E a agricultura, a agroindústria, a agricultura empresarial capitalista, ela se insere nesses circuitos do capital com todo o ônus, com todas as contradições sociais e ambientais inerentes ao capitalismo. Tudo bem? Se alguém tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema tão importante, entre em contato comigo pelas redes sociais. Era isso por hoje. Abraço para todo mundo e boa sorte.